câmara bem iluminada. A canção que vinha aos lábios morreu ali mesmo, congelada diante da cena de horror que se descortinava diante de seus olhos. No centro da sala jazia um corpo sem cabeça, um corpo parcialmente devorado, e sobre ele se arrastavam meia dúzia de cabeças em suas curtas pernas de aranha, dilacerando a carne com suas pinças e levando pedaços às bocas hediondas. Estavam comendo carne humana, comendo-a crua. Taradiello arfou de horror e, virando-se, cobriu os olhos com as mãos. Venha, disse seu captor. O que há de errado? Eles estão comendo a carne daquela mulher, sussurrou ela, horrorizada. E por que não? Retrucou ele. Pensou que mantínhamos os ricor apenas para o trabalho? Ah, não. São deliciosos quando criados e engordados. E ainda mais afortunados são os que nascem para servir de alimento, pois nada tem a fazer senão comer. É monstruoso, exclamou ela. Ele a fitou por um momento, mas se era surpresa, raiva ou piedade, seu rosto inexpressivo não revelou. Então, conduziu-a através da sala, passando pelo espetáculo horrendo do qual ela desviava o olhar. Espalhados pelo chão, perto das paredes, havia meia dúzia de corpos sem cabeça com arneses. Ela supôs que haviam sido abandonados temporariamente pelas cabeças festivas, até que estas voltassem a necessitar deles. Nas paredes da câmara havia muitas das pequenas aberturas circulares que ela notara em várias partes dos túneis, sem ainda poder imaginar sua finalidade. Eles atravessaram outro corredor e entraram em uma segunda câmara maior que a primeira e ainda mais iluminada. Ali havia várias daquelas criaturas com as cabeças já presas aos corpos, enquanto muitos corpos sem cabeça estavam espalhados perto das paredes. Foi ali que seu captor parou e falou com um dos ocupantes. Procuro Ludo, disse ele. Trago a Ludo uma criatura que capturei nos campos acima. Os outros se juntaram para examinar Tara de Hélio. Um deles assobiou e, imediatamente, a jovem compreendeu a função das aberturas menores nas paredes, pois delas saíram, como aranhas gigantes, mais de 20 cabeças horrendas. Cada uma procurou um dos corpos estendidos e prendeu-se a ele. Logo os corpos reagiram à direção inteligente das cabeças. Levantaram-se, as mãos ajustaram os colares de couro e organizaram o restante do arnês. Depois, as criaturas cruzaram a sala até onde a moça estava. Ela notou que o couro desses era muito mais ornamentado que o dos outros que já havia visto, e deduziu que deviam ter autoridade superior. E estava certa. A atitude de seu captor deixava isso claro. Ele lhes dirigia a palavra como quem fala com superiores. Vários dos que a examinavam apalparam sua pele, apertando-a levemente entre os dedos, uma familiaridade que a jovem não suportou. Ela afastou as mãos deles. Não me toquem, ordenou, altiva, pois afinal era uma princesa de Hélio. A expressão daquelas faces terríveis não se alterou. Ela não sabia se estavam irritados ou divertidos, se seu gesto lhes despertara respeito ou desprezo. Apenas um deles falou de imediato. Ela precisa ser mais engordada, disse. Os olhos da jovem se arregalaram de horror. Virou-se para seu captor. Essas criaturas medonhas pretendem me devorar? Exclamou. Isso cabe a Lu decidir, ele respondeu e, inclinando-se para perto dela, sussurrou. Aquele som que você fez, que chamou de música, me agradou, e vou retribuir avisando que não provoque esses caldanes. Eles são muito poderosos. Lu lhes dá ouvidos. Não os chame de medonhos. Eles são muito belos. Olhe seus adornos magníficos, seu ouro, suas joias. Obrigada, disse ela. Você os chamou de caldanes. O que isso significa? Somos todos caldanes, ele respondeu. Você também? Perguntou ela, apontando para o peito dele com o dedo delicado. Não, isto não, explicou ele, tocando o corpo. Isto era um ricor. Mas isto, e tocou a própria cabeça, é um caldane. É o cérebro, o intelecto, o poder que dirige todas as coisas. O ricor, indicou o corpo, não é nada. Não vale sequer tanto quanto as joias do nosso arnês, nem tanto quanto o arnês em si. Ele nos carrega. É verdade que teríamos dificuldades sem ele, mas seu valor é menor que o do arnês ou das joias, porque é mais fácil de substituir. Ele voltou-se para os outros caldanes. Avisem-lo que estou aqui. Perguntou. Sext já foi até ele. Vai avisá-lo, respondeu um deles. Onde você encontrou esse ricor com o caldane estranho que não consegue se desprender? O captor da jovem repetiu a história de sua captura. Narrou os fatos exatamente como tinham acontecido, sem enfeites, com a voz tão vazia de expressão quanto o rosto, e seu relato foi recebido da mesma forma. As criaturas pareciam totalmente desprovidas de emoção ou, ao menos, incapazes de expressá-la. Era impossível saber que impressão a história fizera nelas, ou se ao menos a tinham ouvido. Seus olhos saltados apenas encaravam e, às vezes, os músculos das bocas abriam e fechavam.
A familiaridade não diminuía o horror que elas provocavam na jovem. Quanto mais os observava, mais repulsivos pareciam. Muitas vezes seu corpo era tomado por calafrios violentos ao olhar para os Caldanes, mas quando o olhar deslizava para os corpos belos, e por um instante ela conseguia afastar da mente a imagem das cabeças, sentia certo alívio. Por outro lado, quando os corpos jaziam sem cabeça no chão, eram tão chocantes quanto as cabeças animadas sobre os corpos. Mas o pior, o mais terrível e perturbador de tudo, eram as cabeças rastejando sobre suas pernas de aranha. Se uma delas se aproximasse e a tocasse, Tara tinha certeza de que gritaria, e se alguma tentasse subir por seu corpo. Só a ideia já lhe dava náusea e fraqueza. Sect voltou à câmara. Lud verá você e a prisioneira. Venham, ordenou, avançando em direção a uma porta oposta àquela por onde Tara entrara. Qual é o seu nome? Perguntou ao captor da jovem. Sou Gake, terceiro capataz dos campos de Lud, respondeu ele. E o dela? Não sei. Não faz diferença. Venham. As sobrancelhas altivas de Tara de Hélio se ergueram. Não fazia diferença, de fato. Ela, uma princesa de Hélio, filha única do senhor da guerra de Barsoom. Esperem, exclamou. Faz muita diferença quem eu sou. Se vão me levar à presença de seu Gide, anunciem a princesa Tara de Hélio, filha de Dion Carter, o senhor da guerra de Barsoom. Cale-se, ordenou Sect. Fale apenas quando lhe falarem. Venha comigo. A raiva de Tara quase a sufocou. Venha, murmurou Gake, segurando-a pelo braço, e Tara de Hélio foi. Não passava de uma prisioneira. Seus títulos e posição nada significavam para aqueles monstros inumanos. Eles a conduziram por um curto corredor em forma de S até uma câmara totalmente revestida do mesmo material branco, semelhante a azulejos, que compunham o interior da parede luminosa. Perto da base das paredes havia diversas aberturas circulares, maiores que as outras que ela notara antes. A maioria delas estava lacrada. Em frente à entrada havia uma moldura dourada, acima da qual um estranho símbolo estava incrustado no mesmo metal precioso. Seth e Gake pararam logo dentro da sala, com a moça entre eles, e os três ficaram em silêncio, voltados para a abertura na parede oposta. No chão, junto ao vão, jazia um corpo masculino sem cabeça, de proporções quase heróicas, e de cada lado dele estava um guerreiro fortemente armado, com espada em punho. Talvez 5 minutos se passaram até que algo surgiu na abertura. Primeiro apareceu um par de grandes quelas e, logo em seguida, rastejou para fora um Caldane horrendo, de proporções gigantescas. Era uma vez e meia maior do que qualquer um que Tara já tivesse visto e infinitamente mais aterrorizante. A pele dos outros era cinza azulada, a dele tinha um tom mais azul e os olhos eram circundados por faixas brancas e escarlates, assim como a boca. De cada narina partia uma faixa branca e outra escarlate, estendendo-se horizontalmente até a largura do rosto. Ninguém falou ou se moveu. A criatura rastejou até ao corpo prostrado e fixou-se no pescoço. Então os dois se ergueram como um só e avançaram até a moça. Ele a observou e depois falou ao captor. Você é o terceiro capataz dos campos de Lud? Perguntou. Sim, Lud, chamou-me Gake. Diga o que sabe sobre isso, ordenou, inclinando a cabeça na direção de Tara de Hélio. Eco obedeceu e então Lud se voltou para a jovem. O que fazia dentro das fronteiras de Banton? Ele perguntou. Fui arrastada até aqui por uma grande tempestade que danificou meu planador e me levou a um lugar que eu desconhecia. Desci no vale à noite em busca de comida e água. Então vieram os Bands e me obrigaram a subir numa árvore para salvar a vida. Depois, seu povo me capturou quando tentei deixar o vale. Não sei por que me prenderam. Eu não fiz mal algum. Peço apenas que me deixem seguir em paz. Ninguém que entra em Banton jamais sai, respondeu Lud. Mas meu povo não está em guerra com o seu. Sou uma princesa de Hélio, meu bisavô é Jedak, meu avô é Gid e meu pai é o senhor da guerra de todo o Barsoom. Vocês não têm o direito de me manter aqui, e exijo que me libertem imediatamente. Ninguém que entra em Bantum jamais sai, repetiu a criatura, sem emoção. Nada sei dessas raças inferiores de Barsoom de que falas. Há apenas uma raça superior, a raça dos Bantomianos. Toda a natureza existe para servi-los. Tu também farás tua parte, mas não ainda, és muito magra. Teremos de colocar alguma gordura nesse corpo, Sept. Sou cansado de ricors. Talvez esta tenha um sabor diferente. Os bandos são muito fortes e raramente outra criatura entra neste vale. E tu, Gake, continuou, serás recompensado. Promovo-te dos campos para as tocas. De agora em diante permanecerás no subterrâneo como todo bantomiano deseja. Não mais serás forçado a suportar o solo odioso, nem a contemplar o céu horrível, nem as coisas vivas e detestáveis que maculam a superfície.
Por ora, cuidarás desta coisa que me trouxeste, certificando-te de que ela coma, durma e nada mais. Entendeste, Gabe? Nada mais. Entendi, Lud, respondeu o outro. Leve-a embora, ordenou a criatura. Eck virou-se e conduziu Tara de Hélio para fora do aposento. A moça estava horrorizada ao pensar no destino que a aguardava, um destino do qual parecia não haver fuga. Era evidente que aquelas criaturas não possuíam nenhum sentimento de bondade ou cavalheirismo a que pudesse apelar, e escapar dos labirintos subterrâneos de suas tocas parecia impossível. Do lado de fora da câmara de audiência, Sikt alcançou-os e trocou algumas palavras rápidas com Gek. Depois, o guardião guiou Tara por um emaranhado confuso de túneis sinuosos até chegarem a um pequeno aposento. Vamos permanecer aqui por um tempo. Talvez Lud mande chamá-la novamente. Se o fizer, provavelmente não será para engordá-la, usará você para outro propósito. Felizmente, Tara não compreendeu o que ele quis dizer, o que lhe poupou a sanidade. Cante para mim, disse Gek após um momento. Tara de Hélio não tinha o menor desejo de cantar, mas mesmo assim o fez. Havia sempre a esperança de que pudesse escapar se surgisse uma oportunidade e se conseguisse conquistar a amizade de uma daquelas criaturas, suas chances aumentariam. Durante todo o tempo, um verdadeiro suplício para a jovem exausta, que permaneceu imóvel, os olhos fixos nela. É maravilhoso, disse ele quando ela terminou. Mas percebeste que não contei a Lu sobre isso. Se ele soubesse, faria você cantar para ele, e então a manteria sempre ao seu lado para ouvi-la sempre que desejasse. Assim, posso tê-la só para mim. E como sabe que ele gostaria do meu canto? Perguntou ela. Ele teria de gostar, respondeu Gig. Se eu gosto de algo, ele também tem de gostar. Não somos todos idênticos. Entre o meu povo, nem todos apreciam as mesmas coisas, observou a moça. Que estranho, comentou Gig. Todos os Caldanes gostam das mesmas coisas e detestam as mesmas coisas. Se eu descubro algo novo e gosto, sei que todos os Caldanes gostarão. É assim que sei que Luda apreciaria o seu canto. Nós somos exatamente iguais. Mas você não se parece com Lud, disse ela. Lud é o rei. É maior e tem marcas mais vistosas, fora isso, somos idênticos. E por que não seríamos? Foi Lud quem produziu o ovo do qual nasci. O quê? Perguntou Tara, confusa. Não entendo o que quer dizer. Sim, explicou Geek. Todos nós viemos dos ovos de Lud, assim como todo o enxame de Moak veio dos ovos de Moak. Ah, exclamou Tara de Hélio, compreendendo mal. Quer dizer que Lu tem muitas esposas e que você é filho de uma delas. Não, nada disso, respondeu Geek. Lud não tem esposa. Ele próprio põe os ovos. Você não compreende. Tara admitiu que não. Então tentarei explicar, disse Geek se prometer cantar para mim depois. Prometo, respondeu ela. Nós não somos como os Ricors, começou ele. Eles são criaturas de ordem inferior, como você, os Banks e outras semelhantes. Nós não temos sexo, nenhum de nós, exceto o nosso rei, que é bissexual. Ele produz muitos ovos dos quais nascemos, nós, os trabalhadores e guerreiros, e de cada 1000 ovos, um é um ovo de rei, de onde nasce outro rei. Você notou as aberturas seladas na sala onde viu Lu? Cada uma delas guarda um rei em gestação. Se algum deles escapasse, atacaria Lud para tentar matá-lo, e se conseguisse, teríamos um novo rei. Mas nada mudaria. Seu nome seria Lud, e tudo continuaria como antes, pois não somos todos iguais. Lud vive há muito tempo e já produziu muitos reis, mas permite que apenas alguns vivam, para que haja um sucessor quando ele morrer. Os demais, ele mata. Por que não ter mais de um? Perguntou Tara. Às vezes acontecem acidentes, respondeu Gek, e todos os reis guardados por um enxame acabam mortos. Quando isso acontece, o enxame vai até outro e obtém um novo rei. Então todos vocês são filhos de Lug? Perguntou ela. Todos, exceto alguns poucos, que vieram dos ovos do rei anterior, como o próprio Lug. Mas ele já vive há tanto tempo que quase nenhum desses outros resta. E vocês vivem muito, ou pouco? Perguntou Tara. Muito tempo, respondeu Gek. E os Ricors também vivem muito. Não. Os Ricors vivem talvez 10 anos, se permanecerem fortes e úteis. Quando já não servem mais, por velhice ou doença, deixamos-nos nos campos, e os Bands vêm à noite buscá-los. Que horror! Exclamou Tara. Horror! Repetiu Gig. Não vejo horror algum nisso. Os Ricors são apenas carne sem cérebro. Não veem, não sentem, não ouvem. Mal conseguem mover-se sem nós. Se não lhes trouxéssemos alimento, morreriam de fome. São menos dignos de pensamento que nosso couro. Tudo o que conseguem fazer sozinhos é pegar a comida de um coxo e levá-la à boca. Mas conosco. Veja.
e ergueu-se com orgulho, mostrando o corpo vigoroso que sustentava sua cabeça viva e pulsante de energia. Como você faz isso? Perguntou Tara de Hélio. Eu não entendo nada disso. Eu lhe mostrarei, respondeu ele, deitando-se no chão. Então separou-se do corpo, que ficou imóvel como morto. Caminhou sobre as pernas de aranha até a garota. Agora, veja, disse, advertindo-a. Está vendo isto? Acendeu algo que parecia um feixe de tentáculos saindo da parte posterior da cabeça. Há uma abertura logo atrás da boca do Ricor, exatamente sobre a extremidade superior da coluna vertebral. Nessa abertura, insiro meus tentáculos e agarro a medula espinhal. Imediatamente passo a controlar cada músculo do corpo do Ricor, ele se torna meu, do mesmo modo que você dirige os músculos do seu corpo. Eu sinto o que o Ricor sentiria se tivesse cabeça e cérebro. Se ele é ferido, eu também sofreria caso permanecesse conectado a ele. Mas, no instante em que um deles é ferido ou adoece, nós o abandonamos e tomamos outro. Assim como sentiríamos suas dores físicas, também desfrutamos de seus prazeres corporais. Quando o seu corpo se cansa, você se torna inútil, se adoece, você adoece junto, se é morto, você morre. Você é escrava de uma massa de carne, osso e sangue, uma matéria bruta e tola. Não há nada de mais admirável no seu corpo do que há no corpo de um bando. O que a torna superior a ele é o cérebro, mas o seu cérebro está preso às limitações do corpo. Conosco não é assim. Para nós, o cérebro é tudo. 90% do nosso volume é cérebro. Temos apenas os órgãos vitais mais simples e muito pequenos, pois não precisam sustentar um sistema complicado de nervos, músculos, carne e osso. Não temos pulmões, pois não necessitamos de ar. Muito abaixo dos níveis a que podemos levar os Ricors existe uma vasta rede de túneis, onde se vive a verdadeira vida dos Caldanes. Lá, o Ricor, que respira ar, morreria, assim como você. Lá guardamos enormes reservas de alimento em câmaras hermeticamente seladas, durarão para sempre. Profundamente sob a superfície há água que fluirá por eras incontáveis, mesmo depois que as águas da superfície se esgotarem. Estamos nos preparando para o tempo que sabemos que virá, o tempo em que o último vestígio da atmosfera de Barsum se perderá quando não houver mais água nem alimento. Para isso fomos criados, para que não perecesse no planeta a mais divina criação da natureza, o cérebro perfeito. Mas que propósito vocês terão quando esse tempo chegar? Perguntou a garota. Você não compreende, respondeu ele. É algo grande demais para sua mente, mas tentarei explicar. Barsum, as luas, o sol e as estrelas foram criados com um único propósito. Desde o início dos tempos, a natureza tem trabalhado arduamente para alcançar esse propósito. No princípio, havia seres vivos sem cérebro. Aos poucos, evoluíram sistemas nervosos rudimentares e minúsculos cérebros. A evolução prosseguiu. Os cérebros cresceram, tornaram-se mais poderosos. Em nós, você vê o ponto máximo desse desenvolvimento. Mas há entre nós os que acreditam que ainda existe um passo adiante, que, em algum futuro distante, nossa raça se transformará na superforma, apenas cérebro, livres do peso das pernas, das garras e dos órgãos vitais. O Kaldane do futuro será nada além de um grande cérebro. Surdo, mudo e cego, repousará selado em seu cofre subterrâneo, nas profundezas de Barsum, apenas um cérebro imenso, maravilhoso, perfeito, sem nada que o distraia do pensamento eterno. Você quer dizer que ele simplesmente ficará lá, pensando, exclamou Taradiello. Exatamente, respondeu o Caldane. Pode haver algo mais sublime? Sim, replicou a jovem, posso imaginar muitas coisas infinitamente mais maravilhosas. O que a criatura lhe dissera deu muito em que pensar. Taradiello fora educada para acreditar que toda forma de vida criada tinha algum propósito útil e esforçou-se para descobrir qual seria o papel dos Caldanes no grande plano do universo. Sabia que deviam ter um lugar, mas qual seria, isso estava além de sua compreensão. Acabou desistindo. Eles lhe lembravam um pequeno grupo de pessoas em Hélio que haviam renunciado aos prazeres da vida em busca de conhecimento. Eram arrogantes com aqueles que julgavam menos intelectuais e se consideravam superiores. Tara sorriu ao recordar uma observação que seu pai fizera sobre eles, que, se algum deles deixasse cair seu orgulho e o quebrasse, levaria uma semana para desinfetar toda Hélio. Seu pai gostava de gente normal, pessoas que sabiam de menos e pessoas que sabiam demais o entediavam na mesma medida. Cara de Hélio era igual a ele nisso e, como ele, era equilibrada e saudável de espírito. Apesar do perigo em que se encontrava, havia muito naquele mundo estranho que despertava seu interesse. Os licores despertavam nela profunda piedade e curiosidade. Como haviam evoluído? De que forma? Perguntou a Geek. Tente para mim novamente, e eu lhe direi, respondeu ele. Se Lud me deixasse ficar com você, você nunca morreria. Eu a manteria sempre comigo, para que cantasse para mim.
A jovem se admirou com o efeito que sua voz produzia naquela criatura. Em algum lugar dentro daquele imenso cérebro havia uma corda que vibrava com a melodia. Era o único elo que unia os dois quando o cérebro estava separado do Ricor. Quando dominava o corpo,